Gente, agora nós vamos para o terceiro tópico, tá bom? Que diz assim, ó. A natureza e mensagem do livro de Jó. Eu quero ler um trecho, gente, da revista que diz assim, ó. O livro de Jó, ele é de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Gente, eu quero começar a explicar esse tópico dizendo assim a seguinte coisa. Cada um de nós temos ideias formadas de como as coisas funcionam, de como o mundo funciona, não é isso? A gente precisa dessas ideias, filosofias, questões sociais que são levantadas, né? São questionamentos que o ser humano mesmo faz. Por que isso aconteceu, né? Devido a que tudo isso aconteceu, a gente tem esses questionamentos, entendeu? E temos maneiras de ver o mundo. Vamos supor, hoje no nosso dia a gente acredita em quê? A gente acredita que tudo que a gente planta um dia a gente vai colher. Então, do mesmo jeito, eram as pessoas no tempo de Jó. Eles tinham maneira deles de pensar. E a maneira que eles tinham de pensar era a seguinte: se você serve a Deus, você vai ser abençoado por Deus. Mas se você peca, você vai sofrer aqui na terra em consequência do seu pecado. Então, se você peca, você não vai ser bem-aventurado, você vai ser uma pessoa que não vai se dar bem na vida, entendeu? E é isso que os amigos de Jó pensavam naquele tempo, né? Era essas ideias que eles tinham. Mas será que era verdade, gente? Se nós formos ver, existe aqui no terceiro tópico, diz assim, ó. Existe bondade desinteressada? Se fosse verdade o que eles pensavam, gente, então todo mundo que, por exemplo, vamos supor, então se servir a Deus vai me dar benefícios, então vou servir a Ele. E foi isso que foi mais ou menos, era isso o que os amigos de Jó acreditavam, e junto com isso, Satanás ainda levantou lá no céu o questionamento. Ele só te serve porque tu dá tudo de bom para ele. Nós vamos ver que, na verdade, o sofrimento de Jó não tinha nada a ver com o pecado. Na verdade, o sofrimento dele era devido não só também à maneira de pensar dos amigos dele, mas até mesmo de Satanás. Satanás também pensava assim. Por isso que a revista está perguntando assim, existe bondade desinteressada? E Jó, Deus usou a história de Jó para provar que sim. Há sim pessoas que amam a Deus verdadeiramente. Há pessoas, gente, se você for ver Jó, ele mostrou realmente um amor por Deus muito grande. Porque ele não só perdeu os seus bens, eu acho que ele perdeu a coisa mais preciosa, foi seus filhos. Entendeu? Ele perdeu a sua saúde. Ele poderia, no momento de desespero, não é nem por falta de caráter, gente, mas no momento de desespero, dizer onde é que está Deus agora? Ele poderia ter amaldiçoado Deus, e eu creio que Deus ele teria compreendido, entendeu? Não porque Jó perdeu seus bens, mas porque ele perdeu seus filhos. Mas o que Satanás propôs a Deus é assim, olha, ele só te serve porque tu dá tudo a ele. E os amigos de Jó também tinham essa filosofia. O homem, eu não vou dizer que ele tinha a mesma filosofia que Satanás, não. Mas eles acreditavam que toda vez que o homem obedecia a Deus, ele ganhava benefícios. E Jó foi o contrário. Deus deixou Satanás tirar tudo dele. Sua riqueza, seus bens, seus filhos, até sua saúde. Mas foi que esse homem fez em meio a tudo isso? A Bíblia vai dizer que ele adorou. Quando a sua mulher pediu para ele amaldiçoar Deus, sabe o que ele fez, gente? Ele diz, olha, nós recebemos o bem de Deus com prazer e o mal não quer nós aceitar. Então, gente, esse terceiro tópico, ele fala sobre isso, entendeu? Que existe sim, pessoas que amam a Deus em meio à adversidade, que amam a Deus mesmo não tendo tudo o que queria, mesmo não tendo uma casa como queria, mesmo não tendo uma família como queria, mesmo a sua saúde tendo desgastada,
Que existem pessoas que não olham a Deus e amam a Deus porque Ele faz milagres. Hoje em dia, gente, existem muitas pessoas que vão para a igreja atrás de um milagre, vão atrás de uma boa família, para estruturar a família, entendeu? Vão no momento mais difícil, mas porque quer receber aquela bênção. Jó não queria sua bênção. Jó, ele tinha consciência, no seu consciente, que Deus era tudo, que Deus era bom e justo, e ele amava a Deus, não pelo que Deus tinha lhe dado, mas por quem Deus era. E por ele ter passado por tudo isso, gente, né? A revista aqui diz assim, ó: pode o homem compreender Deus? Jó, no final do seu capítulo, ele vai dizer assim, ó: eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu o conheço. Através do seu sofrimento, através da sua perseverança, através de mostrar a Satanás e que ele não obedecia a Deus, não porque Deus lhe dava todas as coisas, mas porque ele amava quem Deus era, um Deus justo, bondoso, entendeu? Um Deus a qual é misericordioso e piedoso. Por amar a Deus, ele mostrou a Satanás, sim, que existe sim pessoas que amam a Deus de forma desinteressada, que existem pessoas que realmente adoram a Deus pelo que ele é. E devido a isso, ele teve uma experiência. Ele não só ouviu falar, ele começou a ter uma experiência com Deus. Se você for ver no livro, Deus se revela a Jó e diz assim: Jó, onde tu estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Onde tu estava, Jó? Jó, ele reconheceu a sua pequenez de espírito diante de um Deus tão glorioso. Quando eu digo que Jó reconheceu, se você for ver, Jó, ele vai dizer assim: Senhor, eu falei o que eu não sabia. Significa que teve alguns momentos que Jó fraquejou, sim. Teve alguns momentos que talvez ele dissesse assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas ele não blasfemou de Deus e nem largou sua fé. Mas eu acho muito bonito que Jó vai dizer assim: Senhor, eu não sabia o que eu estava falando. Se você for ler o livro de Jó, ele vai dizer isso. E Deus vai mostrar o tamanho da sua soberania perante aquele homem que se achava tão sábio. Porque se você for ver a história de Jó, gente, ele é considerado um dos homens mais sábios do livro. Vai ter uma parte do livro que o amigo de Jó vai chegar até Jó e vai dizer assim: Jó, tu era força de muita gente. Tinha muita gente que estava caída e tu levantou. Eu não me lembro qual é o capítulo, não me lembro do capítulo 5, mas eu não estou recordando. Em que ele vai dizer isso para Jó. Então Jó, ele era um homem muito sábio. Mas quando Deus se mostrou para ele com a sua soberania divina, Jó vai dizer assim: Senhor, perdoa, me perdoa, porque eu falei do que eu não sabia. Então Jó, ele mostrou a Satanás que podemos se amar de forma desinteresseira. Não amar a Deus porque ele nos curou. Não amar a Deus só porque ele nos ajudou no momento difícil, mas amar a Deus pelo que ele é. E Jó amava, ele provou isso. Mas no final desse tópico aqui, que vai dizer assim, ó: pode o homem compreender Deus? E diz assim, ó: a questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, viver e experienciar Deus. Mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. É como eu estou falando. Antes Jó só ouvia falar de Deus e ele obedecia a Deus. Ele ouvia falar e obedecia. Só que agora ele não estava mais só ouvindo. Ele começou a ter uma intimidade com Deus através do seu sofrimento. Entendeu? E é isso que esse último tópico quer falar, sobre esses três assuntos. Que muitas vezes a gente não sabe bem direito quem é Deus. Porque os amigos de Jó pensavam que conhecia tanto, mas pensavam que conhecia tanto, que chegou a dizer uma filosofia que era totalmente errada. Gente, a própria Bíblia vai dizer que o sol nasce para justos e injustos. Então se você servir a Deus, você é abençoado. Se você não serve, é amaldiçoado. Essa filosofia, gente, acredite, isso daí é totalmente mentira. Gente.
Por quê? Porque Deus quer que a gente ame a Ele, não pelo que Ele nos dá. Então, se Deus dá as coisas pra gente, é natural que a gente ame. Mas, acima de tudo, Deus quer que a gente ame pelo que Ele é. Se eu vou amar uma pessoa, eu não amo pelo que ela tem. É um amor interesseiro. Mas eu vou amar aquela pessoa muitas vezes porque ela é generosa, porque ela é bondosa. É uma pessoa que me contagia, que me enche de alegria. E Deus quer esse tipo de amor do ser humano. E além disso, se você for ver também, que esse último tópico fala, Jó, ele não só provou que tudo aquilo dali era mentira, como no final do livro, né? Quando a prova está bem pertinho de se acabar, quando Deus se revela a Jó, já vai ver que a sua sabedoria não é nada comparada a de Deus. E ele vai experimentar realmente o Deus de Israel. Tem uma convivência e uma intimidade maior, né? E é isso que a revista, assim, né? Esse capítulo quis passar, gente. Eu espero que tenha tido um bom esclarecimento para vocês, tá? E uma boa aula. E que reflita, tá bom? E paz do Senhor. E até a próxima aula, tá bom, gente?